Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Começando mais uma live, um culto doméstico aqui no Evangelho que Transforma. Você que está vendo essa gravação, seja bem-vindo a mais um culto, uma live. Que a gente possa aproveitar esse tempo, meditar no que nós formos tratar, possamos oferecer o nosso melhor, adoração, nosso culto racional, possamos meditar na palavra, possamos nos aproximar de Deus e uns dos outros também, pessoalmente ou pela internet. É muito bom. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. A gente está tentando aqui conectar para ficar de olho em quem está participando com a gente, cumprimentar vocês. Silas, esse aqui para entrar no seu, como que faz? Vai no meu perfil. Tá. Vamos lá, gente, se acha certo. Ah, tá. Amém, irmãos. Glória a Deus. Mais um dia que nós podemos juntos entrarmos na presença do Senhor. Que Deus possa nos fortalecer aqui, que Deus possa fortalecer vocês aí, né? Deus conhece o coração de cada um, que cada momento que a gente cultua ao Senhor, cada momento que a gente entra na presença do Senhor, nós possamos ouvir a sua voz, nós possamos ser ensinados por Deus, nós possamos ouvir a tua voz, que o Espírito Santo nos ensine a orar, que o Espírito Santo nos ensine a adorar, que o Espírito Santo nos conduza, que seja momentos em que a gente possa nos tornar mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Deus, ter o nosso coração quebrantado. O culto é realmente para isso, para a gente cultuar ao Senhor, para a gente se achegar e entregar, né, o nosso coração, a nossa vida como uma oferta ali diante de Deus, o nosso tempo. E quando nós entramos na presença de Deus, com certeza nós somos abençoados. Amém. Nós somos tocados, nós somos moldados, nós somos cheios ali do Senhor. E isso é muito importante para que a gente dê continuidade à nossa jornada, à nossa caminhada com Deus, até que nós possamos receber a nossa coroa de glória. Amém? Então vamos orar. Talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você esteja se sentindo triste, talvez você esteja tenha acabado de receber uma boa notícia, uma vitória. Que nós possamos entrar na presença de Deus com tudo isso que tem dentro de nós, né? E colocarmos diante dele as nossas vidas com gratidão, com clamor, com oração e sabendo que Deus é aquele que nos conduz e que nos recebe na sua santa presença. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, porque nós entramos na tua presença pelo novo caminho que é Jesus, pelo santo caminho que é Jesus. Nós entramos na tua presença porque em Cristo nós recebemos a tua verdade, Senhor. Em Cristo nós encontramos um caminho para o céu. Nós te louvamos por isso, Deus. Eu não sei como cada um está, mas eu peço, nos ensina nesse tempo, nos instrui nesse tempo, nos enche nesse tempo, ensina-nos a orar, ensina-nos a entregar realmente, Senhor, tudo que há em nós diante de Ti. Nos perdoa porque nós somos tão falhos. Às vezes nós olhamos e há 1 minuto atrás, há 10 minutos atrás, há 1 dia atrás, e nós vemos que nós falhamos em algo diante do Senhor, diante de alguém. Senhor, nos perdoa, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ser cristãos, Senhor, que obedecem, que levam a sério a santidade, a sermos cristãos que te amam verdadeiramente e que te adoram em espírito e em verdade.
Assim como Paulo, Senhor, e Silas estavam naquela prisão e eles te louvaram. Eles te louvaram em meio às dores, eles te louvaram em meio ao medo, eles te louvaram em meio à humilhação, à vergonha, à injustiça. Eram tantas situações, sentimentos que eles estavam tendo ali, mas eles escolheram te louvar. Sim, Senhor. Senhor, nos ajuda em todas as circunstâncias da nossa vida a erguermos um louvor diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus sobre as nossas vidas, reconhecendo que Tu és Deus soberano sobre a terra, sobre os céus. Senhor, ajuda-nos a ter uma fé constante, a termos uma fé firme, a termos uma fé para colocarmos diante de Ti, do Teu altar, e dizermos que nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, nós sabemos que tudo o Senhor pode e que o Senhor nos faz, Senhor, poderosos, mesmo nos momentos das nossas maiores dores, Senhor. Tu nos fazes, Senhor, poderosos. O Senhor nos enche do Teu poder e esse poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Tua palavra nos diz que nós podemos tudo em Deus. Nós podemos suportar sim, nós podemos vencer sim, porque nós estamos em Cristo Jesus. Senhor, nos ministra nessa noite. Faz com que, Senhor, esse momento de culto, essa transmissão venha chegar e abençoar aqueles que necessitam. E que o Senhor seja aquele que está à frente desse momento, aquele que está conduzindo esse momento, aquele que está movendo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Alcança corações. Que essa noite seja uma noite de libertação. Que essa noite seja uma noite onde nós sejamos transformados, onde haja mudança, onde haja recomeços, uma reconstrução. Senhor, alinha o nosso coração ao Teu, alinha a nossa mente à Tua. Senhor, toca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que nós sejamos equilibrados. Espírito Santo, nos ajuda a sermos equilibrados, nos ajuda a sermos constantes na oração, no culto, Senhor, na vida dedicada ao estudo da palavra, a sermos, Senhor, dedicados à intercessão, na santidade, na obediência, na busca por acertar, na busca pela verdade, na busca, Senhor, por produzirmos o fruto do Teu Espírito, na busca, Senhor Deus, para sermos quem Deus quer, quem Deus projetou, quem Deus sonhou, quem Deus desejou que nós fôssemos, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, cobre-nos com Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, defende-nos, Senhor, defende as nossas causas, defende as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos ministérios, que nós venhamos ter um espírito equilibrado, uma alma calma, em nome de Jesus. Nos ajuda a nos acalmarmos, nos ajuda a nos equilibrarmos, nos ajuda, Senhor Deus, a termos domínio próprio, a sermos, Senhor, aqueles que amam, aqueles que se alegram, aqueles que têm paz, que levam paz, aqueles que têm paciência, que são longânimos. Nos ajuda, Senhor, a sermos generosos, benignos, bondosos, fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, a andarmos em fidelidade ao Senhor, a sermos leais ao Senhor, às pessoas, à nossa família, aos nossos princípios que vêm da palavra de Deus. Oh, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos, Deus.
E eu peço, Senhor, libera a tua palavra de ordem, libera a tua palavra de bênção dos altos céus, libera a tua palavra, Senhor Deus, que coloca as coisas no lugar, a tua palavra que abre portas, a tua palavra que faz com que as cadeias caiam por terra. Libera a tua palavra, Senhor, de transformação, de conquista. Senhor, libera a tua palavra que capacita os teus servos, as tuas servas, Deus. Nós clamamos a Ti nessa noite em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala sobre estar no centro da vontade de Deus. E em Mateus 6, 9 ao 10, fala que assim como a vontade de Deus é feita no céu, ela pode ser feita na terra e em nossos corações. Amém. Nesse momento nós possamos buscar estar perto de Deus, na presença dEle e estar em comunhão e não ligar para mais nada, só focar nele. Amém, em nome de Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da sua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. E é nesse lugar, no centro da sua vontade, existe um lugar, Senhor, no centro da sua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. E é nesse lugar, no centro da sua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Aleluias. Oh Senhor, que nós venhamos ansiar por esse lugar de comunhão, por esse local onde nós vivemos a tua santa presença, onde nós somos assistidos pelo Senhor e podemos, Senhor, te ver. Oh Deus, que nós venhamos nos alegrar em buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos buscar estar no local onde toda tribulação, toda a complicação são colocadas diante do Senhor e nós ali encontramos descanso por depositarmos a nossa fé em Deus.
Senhor, nos ajuda a chegar ao centro da tua santa vontade, encontrarmos um lugar de habitação, um lugar de santidade, um local de ouvir a Deus, um local que nós venhamos realmente nos alegrar, descansar, confiar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós não sejamos aqueles que ficam perambulando, aqueles que ficam agitados de um local a outro, mas que nós sejamos aqueles que visualizam por Cristo, que olham por Cristo, que são encaminhados por Cristo, que são direcionados por Cristo, que estão em Cristo, que estão andando no caminho de Cristo e encontram o centro da vontade de Deus para as suas vidas. Aleluias, aleluias. Um local onde a gente ouve a Deus, que nós venhamos estar nesse local onde nós ouvimos a Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Quero cumprimentar aqui os irmãos que estão presentes conosco. A gente está conectado em 3 perfis, né? O meu, do Silas, e o Evangelho que Transforma. E eu quero cumprimentar aqui os pastores que estão conosco, a pastora Johnny, o pastor Jean, Cinda, o Bruno, família pastoral. Glória a Deus pela vida de vocês. O Kleber, a Jéssica, nossos irmãos queridos, glória a Deus pela vida de vocês. O André, a Marina, o Azevedo, sejam bem-vindos em nome de Jesus, estão conosco aqui no Evangelho que Transforma. Passou por aqui também, eu não sei se está, o Ricardo Xavier, Deus abençoe sua vida, se você ainda estiver aí conosco. Renata Décio também passou por aqui conosco. Aleluias. Que nós possamos, em nome de Jesus, desfrutar juntos da presença do nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo
Glória a Deus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificamos teu nome, Senhor. Que nós venhamos provar, Deus, Nós da tua queremos, glória, mais, da tua mais, bondade, da tua presença, ó Senhor, da ação, do mover do teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que possa estar querendo nos impedir de viver isso, de viver o centro da vontade de Deus, de experimentar a presença de Deus, de nos dedicarmos a Deus, de conhecermos a bondade, a vontade do Senhor para as nossas vidas, que tudo isso que vem para nos impedir de viver essa plenitude do Espírito, a plenitude da vontade de Deus sobre as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos detectar aquilo que a gente precisa tirar da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, que nós temos que tirar da nossa boca, dos nossos pensamentos, do nosso convívio, tudo que vem para impedir, tudo que vem para nos abalar, tudo que vem para nos aprisionar, que nós temos o poder para tirar da nossa vida, que nós temos o poder de decisão de tirar da nossa vida, que Deus possa fortalecer-nos hoje, para que nós venhamos tomar decisões que venham transformar, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa história com Deus e depois as demais coisas. Que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que nós venhamos buscar isso em primeiro lugar, porque quando o Senhor nos diz que as demais coisas serão acrescentadas, é porque é uma consequência da nossa boa escolha de buscarmos a Deus em primeiro lugar, de entendermos que Deus é em primeiro lugar, de sabermos que Deus é o mais importante, de sabermos que não há ninguém, não há nada como o Senhor, não há ninguém, não há nada mais importante do que o Senhor, não há emprego, não há filhos, não há cônjuge, não há pai, não há mãe, não há ninguém que seja mais importante, mais especial que o Senhor sobre as nossas vidas. Não há ninguém que nós devemos amar mais do que o Senhor sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não nos abandona, o nosso Deus não vira as costas para nós, o nosso Deus é aquele que entregou o seu melhor, o seu Filho na cruz por cada um de nós. Ele não nos daria também as demais coisas. Que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que nós venhamos valorizar aquilo que vem de Deus, aquilo que está em Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é dos céus, que nós não venhamos nos deixar enfraquecer, que nós não venhamos nos deixar, em nome de Jesus, nos cegar e nos distanciarmos de Deus. Que nós venhamos despertar, que a nossa alma venha despertar, que a gente venha sair desse local de paralisia, esse local de dor,
esse local de mortandade e que nós possamos estar no centro da vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Glória a Deus. Nós queremos provar, né? A bondade do Senhor. Nós temos provado a bondade do Senhor. Amém. Deus é bom demais. Mas Deus também ele é justo. Às vezes a gente pode se deixar levar por alguma crença atual, uma crença romântica, um panteísmo que coloca tudo como sendo Deus. Aí a gente, mesmo nós cristãos, corremos o risco de começar a achar que um monte de coisa é Deus. Só que Deus, ele é um. Ele é o Senhor. E aí ele se manifesta, né, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus Pai, no Espírito Santo. Mas não podemos deixar que várias coisas assumam um lugar de Senhor na nossa vida. Não podemos cometer o erro da idolatria. Idolatria é uma coisa terrível. E colocarmos, por exemplo, a palavra de Deus no lugar de Deus é um erro. Deus, ele é uma pessoa. A palavra dele é viva, é poderosa, é eficaz, mas nós não devemos adorar a palavra, porque se nós fizermos isso, nós corremos o risco de vivermos o que os fariseus viviam e que Jesus, ali na sua ideia disruptiva, na sua ideia inovadora, ele trouxe um relacionamento com um Deus Pai e não só um Senhor, juiz, que traz a sua lei, né, sua instrução. Não, agora é um relacionamento mais íntimo, profundo, um relacionamento de amor, né, baseado no amor. O próprio termo Israel, em hebraico, ele vai significar que é o homem que luta com Deus, né? Ish é homem, Elohim, El é Deus, então Israel é aquele que luta com Deus. E Jesus, ele traz uma nova ideia, né? E eu quero falar hoje sobre o reino dos céus e o reino dos céus em parábolas. Então, se tiver que dar um título para essa ministração, para essa mensagem, é o reino dos céus em parábolas. E nós vamos ver a partir da parábola do joio, está em Mateus capítulo 13, versículo 24. A gente vai fazer uma leitura relativamente extensa, tá bom? Mas eu vou lendo e vou conversando com vocês também. Isso a gente chama de um sermão expositivo, né? Tem mais de um tipo de sermão, não é tudo igual. Tem um sermão expositivo que você faz uma leitura completa. É um sermão que exige bastante da gente preparo e conhecimento. Tem também um sermão textual, que vai se limitar ali até no máximo 3 versículos, e é aquele que a pessoa lê 3 versículos e vai destrinchar cada palavra e as possíveis interpretações para aquela palavrinha. É bem interessante também. E existem os sermões temáticos, né, que a pessoa quer falar sobre um assunto e aí ele vai lá e procura em várias partes da Bíblia o que dá base para ele falar daquele tema. Hoje é um sermão expositivo, vamos ler a palavra, que é poderosa, que é eficaz, vamos aprender nessa oportunidade. Pai querido, nos dá entendimento, guia Espírito Santo a nossa leitura, nos ajuda, Senhor, a entender a mensagem, nos ajuda também, Deus, a lermos mais a Bíblia e a nos aplicarmos no estudo, no entendimento profundo, no entendimento verdadeiro da mensagem, que nós possamos meditar, que possamos, Deus, refletir bastante, dedicar tempo para essa contemplação, observar, Senhor, como colocar em prática na nossa vida. E, Deus, que nós possamos, Senhor, com a sua ajuda, por sua graça, por Deus, colocarmos em prática, que nós possamos viver o que nós pregamos, nos desfazendo, Deus, de toda hipocrisia, de toda mentira. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, por sua misericórdia, por seu amor. Amém. Amém. E a parábola do joio começa aqui no capítulo 13 de Mateus, versículo 24, dizendo assim: propôs-lhes outra parábola. Aqui a gente está pulando a parábola do semeador, porque a gente fala bastante dela, a gente está pulando ela. Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam,
veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. E ao invés de eu explicar para vocês agora, numa primeira proposta hermenêutica, o que a gente vai fazer? A gente vai pular esses versículos seguintes até o 36, que é quando Jesus explicou para os seus discípulos sobre a parábola do joio. Depois a gente vai voltar no 31 para ler as outras parábolas, tá legal? Então vamos lá, para o versículo 36, vocês estão pegando aí, né? Vamos lá. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os seus discípulos chegaram a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, olha lá pessoal, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem, aqui ele coloca na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. É uma prática comum entre os judeus da época. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Agora sim, da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então aqui a gente está falando sobre a que o reino dos céus é semelhante, e na época o melhor exemplo para Jesus usar ali com os seus ouvintes era uma analogia com a terra, com o cultivo da terra. Era um povo campesino, acostumado com o trabalho, diferentemente da maioria de nós aqui que não sabe nem o que é plantar qualquer planta, semente. A gente compra uma planta grande já, né, para colocar na nossa casa de enfeite, decoração. Alguns talvez tenham tido uma experiência de plantar, mas essas pessoas que ouviam essa mensagem, eles sabiam exatamente o que era cada coisa, o que era cada item colocado ali diante deles na explicação de Jesus. E aqui ele explica para os seus discípulos, chegados a ele, o significado. E nós somos privilegiados porque nós não só ouvimos a parábola, como também temos a explicação de Jesus Cristo. E aqui ele diz o seguinte, que a semente boa, ela é plantada por ele mesmo, por Jesus Cristo. São os chamados, os eleitos, os escolhidos. E existe também, entre os chamados, escolhidos, eleitos, os que foram semeados pelo maligno. Existe. E aqui quando a gente fala sobre o reino dos céus ser semelhante, a gente não está falando ainda do reino dos céus em um local celestial, não. A gente está falando sobre as pessoas que compõem o reino dos céus. Essas pessoas que vão para a vida eterna com Deus. Aqui ele diz o seguinte, que em meio às pessoas que são os eleitos, os escolhidos, semeados por ele, chamados por ele, há também os que não são, que são enviados pelo maligno. E aí a gente observa aqui que os ceifeiros, eles vendo que havia o joio no meio do trigo, eles perguntaram, quer que a gente arranca agora já? E aí Jesus diz o seguinte, não, para que não aconteça que enquanto vocês estão tirando os que não são meus, vocês não acabem arrancando os meus. Vocês estão entendendo isso, gente? Uhum. Aqui é um ensinamento profundo para nós tomarmos muito cuidado com os nossos julgamentos.
porque às vezes a gente ouve alguém dizer uma palavra que a gente discorda, às vezes a gente não entende ela muito bem, e nós saímos logo em debate, em confusão, em contenda, e os nossos motivos às vezes podem ser até nobres. Mas existe o perigo de, nesse combate fervoroso contra o joio, nós ferirmos o trigo. Aqui a gente entende que tem que deixar crescer junto. As pessoas, elas são aprendentes. Tem pessoas que estão num momento agora que você olha para ela e fala assim, mas com certeza é um joio terrível. Só que essa pessoa, ela aprende, ela muda, Jesus transforma, o Espírito Santo ensina, e aí você descobre no último dia, no dia da colheita, olha só, era trigo. E pode acontecer também diferente, de aquele que você olha e fala, que belo trigo, olha como ele fala bem da palavra de Deus, olha como a família dele parece ser bonita e feliz, olha só como ele se veste, é um trigo perfeito, mas no último dia, no dia da colheita, é que será definido se ele é trigo mesmo ou se era um joio que cresceu no meio do trigo. Porque a gente não sabe o que está nas intimidades das pessoas, a gente não sabe o que elas fazem e muito menos nós sabemos o que está em seus corações e Jesus nos ensina, né? No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre o pecado interno, interior, o que o seu olho vê, como o seu olho enxerga as coisas. A gente vê no Sermão da Montanha, Jesus falando que não pode nem odiar, né? Ele trazendo para nós um ensinamento muito profundo. Então, irmãos, nós temos que ser sensíveis a Deus, aprendermos com Jesus a sermos pacificadores, sermos justos, sermos íntegros, não compactuarmos com nada que deturpa a palavra de Deus, né? Nós temos que seguir, né, essa orientação dos apóstolos, né, a autoridade apostólica, a autoridade que Jesus confirmou. Por quê? O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a gente tem Jesus ratificando a Torá. Ele disse, a gente não vai mudar nenhum iud, a gente não muda nada, eu vou cumprir, né? A gente então entende que a Torá e os profetas, né, a Bíblia hebraica, ela é ratificada por Cristo. E depois nós temos os textos dos apóstolos. Então essa é a importância da Bíblia para nós. É a autoridade aqui de Jesus e de seus discípulos, dos seus apóstolos. Fundamental para a nossa fé. Sola as Escrituras, né? A gente tem que ter a Escritura como base para nós. E aqui nesse ensinamento de Jesus, a gente tem uma base bem profunda, um ensinamento bem profundo sobre o reino dos céus. E fica bem claro que uma ideia universalista, o que é isso? Uma ideia de que todo mundo vai ser salvo. Deus, ele é complacente. Deus, ele não vai fazer com que ninguém seja condenado. Isso não existe na palavra de Deus. Tanto nas parábolas de Jesus Cristo, quando ele ensina, tanto nos textos do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os outros discípulos de Jesus, nenhum ensina isso, uma doutrina universalista. Então, fica bem claro isso para nós nessa parábola. Vai ser separado o joio do trigo no último dia, tá bom? Vamos voltar agora para a parábola do grão de mostarda. Essa é bem legal e ninguém fala muito dela. E propôs-lhe outra parábola, versículo 31, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. E aqui, quem entende de planta, estudou um pouco esse trecho, esse texto, sabe que esse pé de mostarda ele não fica gigante, ele não fica enorme, embora existam alguns aí com alguns metros, não é um abacateiro, não é um pé de jaca. Aqui, o que o ensinamento de Jesus nos propõe é que a semente de mostarda, sendo pequenina, ela se desenvolve de maneira incrível, de maneira que deixa a gente sem compreender como pode crescer tanto. E não só no tamanho dela, como ele diz que na utilidade também, porque
chega ao ponto de servir de abrigos, né, para os pássaros, para as aves. É bem interessante a gente entender aqui algumas coisas. Na cultura da terra, quem mexe com a terra, a gente vê até na parábola anterior, que foi a da parábola do semeador, os pássaros são um problema, porque os pássaros vão lá e comem as sementes, né? Não deixa a semente germinar. E aqui a gente sabe então que os pássaros, eles são um perigo, por isso que tem até aquela figura do espantalho, né, nas plantações, para tentar espantar os pássaros, para ver se diminui, né, a quantidade de pássaros nas plantações. E aqui, ao invés de a mensagem dizer que as aves elas vão ser espantadas, ele diz que o reino dos céus ele cresce ao ponto de abrigar as pessoas, cresce ao ponto de abrigar os pássaros, não afugenta. Outra coisa interessante é que a mostarda, e a gente vai entender isso na parábola seguinte também, essa ênfase, a mostarda, ela não tinha a necessidade de ficar sendo muito plantada e muito cuidada na região ali, né, de Israel, onde aconteceu esse evento, esse encontro aqui, essa ministração. Quando uma pessoa ela jogava a semente de mostarda, eles tinham que controlar o crescimento das mostardas. É uma semente que se multiplicava de um jeito absurdo. Aonde você nem plantava, ela crescia. Então, eles tinham que controlar a quantidade de mostarda, porque eles queriam plantar outras coisas além da mostarda. É bem interessante isso. Então, a gente entende que o reino dos céus aqui, ele cresce de maneira, ele se expande de maneira impressionante e serve de abrigo, serve de proteção. Aí a gente vê na parábola seguinte, no versículo 33, contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Primeira coisa que eu quero observar aqui é que Jesus ele falou da mulher. Olha que legal, né? Diante de uma cultura que muitas pessoas imaginam como extremamente machista, ali no Oriente Médio, né? E até hoje ainda nós temos uma ideia bem machista. Jesus ele vai propor uma parábola falando do reino dos céus e ele mais uma vez ele coloca aqui em ênfase a mulher. Ele não esquece da mulher. É muito bonito isso em Jesus Cristo, né? Eu admiro muito, né? Eu como filho de mulher, pai de meninas, esposo de uma mulher, eu amigo de muitas mulheres, né? Então eu entendo aqui essa relação que Jesus tem, esse carinho, esse cuidado de colocar a mulher no lugar dela. Eu acho bem legal isso em Jesus. Mas aqui a ênfase é o crescimento, porque o fermento ele faz aumentar. Então a gente percebe aqui uma ênfase no crescimento do Evangelho. O Evangelho ele está se expandindo. O Evangelho, na medida que a gente prega a palavra, a gente fala a palavra, ele se expande, ele cresce, ele não diminui. Lembra que começou com alguns pescadores na Galileia. Jesus, um carpinteiro, diziam na época, pode vir algo de bom dali, da Galileia, ele sendo um galileu, e podia vir algo de bom ali daqueles pescadores, lembrando que pescadores eles tocavam animais mortos. Quem toca animal morto na cultura judaica é uma subclasse. Então havia um grande preconceito. Esses iletrados, e aí começa com essas pessoas que aparentemente não tinham capacidade nenhuma, e nós estamos aqui mais de 2000 anos depois falando dessas palavras. O Evangelho não vai diminuir, o Evangelho não vai ser deturpado e destruído por causa do joio. A palavra de Deus ela vai continuar sendo defendida. Em muitos casos ela precisa ser esclarecida, né, numa proposta hermenêutica trazida para a nossa realidade, porque muitos não vão conseguir entender a relação com a cultura da terra, né? Aí precisa, em alguns momentos, a gente explicar de outra forma, com palavras da atualidade, né? Existem muitos recursos para isso, mas o foco aqui é igual uma mulher que coloca fermento
ali naquela massa, aquela massa vai crescer. Igual a semente de mostarda, que se você jogar, vai crescer, vai tomar conta de tudo. Esse é o reino dos céus. E uma última parábola, aliás, tem mais duas. O reino dos céus, é versículo 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. Na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O ensinamento aqui é o seguinte: quando você encontra um tesouro escondido, você se desfaz daquelas suas coisas que você precisa se desfazer para conquistar esse tesouro. E o reino dos céus, ele é assim. Nós precisamos atender, né, a Deus, ao que Jesus nos coloca no seu discipulado, na maneira de ser um servo de Deus, alguém que é trigo, alguém que vai fazer parte desse reino, alguém que vai fazer parte dessa história de Deus. Então você precisa se desfazer das coisas, né, da bagagem, do que te afasta de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado. E é pelo Espírito Santo, é só pela fé e pela graça mesmo. Mais 2 pontos aí da reforma protestante, né, que a gente tem aí das solas, das 5 solas, né, somente a fé, somente a graça. A gente precisa avançar, então a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Há muitos exemplos em várias culturas que vão falar sobre isso. Aqui Jesus ele ensina dizendo que ele achou um tesouro, mas esse tesouro está escondido numa terra, aquela terra não é dele. Então o que ele faz? Ele vai lá, vende tudo que ele tem para comprar aquela propriedade onde está aquele tesouro. Imagina todo mundo sabendo que aquele homem está se desfazendo de tudo o que tem para comprar uma terra. Para que ele vai fazer isso? Ele sabe que encontrou um tesouro escondido. Ele sabe que aquela terra esconde um tesouro precioso, né? E por isso ele se desfaz de tudo. Os outros podem não entender, mas ele sabe, porque ele encontrou o tesouro. E uma última parábola que eu quero ler com vocês aqui, que é a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar. Olha que legal. Que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem aqui uma parábola que se relaciona com a parábola do joio, dizendo que o evangelho é assim, né? O reino dos céus é assim. Quando o evangelho é pregado, a mensagem é pregada, é uma rede que é jogada e puxa muitos. Mas não é brincadeira, é uma coisa séria, uma coisa que tem que ser vivida, uma experiência para toda a vida. Vai chegar um dia que vai ser separado. Não é agora. Então, não estranhe se ninguém chega em você e fala assim: olha, isso que você está fazendo é errado, viu? Olha, você tem que mudar isso. A gente não fica o tempo todo pagiando ali igual uma criança, o tempo todo falando: muda isso, muda aquilo. A gente prega a palavra, a gente ensina. E aí o Espírito Santo é quem nos convence e faz a gente mudar a nossa atitude. Mas vai chegar um dia, meu irmão, minha irmã, que não vai ter para onde correr. Vai chegar um dia que vai ser separado os bons dos maus. A gente tem que escolher corretamente. Nós temos que confirmar a nossa eleição, confirmar o nosso chamado, a nossa escolha, nossa vocação, confirmar tudo com a nossa disposição em obedecer. Tem uma palavra de Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado que ele fala: só o obediente é crente, porque existe a ideia de só o crente é obediente. Só o crente é obediente. Aí ele diz assim: epa, peraí, mas também só o obediente é crente. Então, se você não obedecer, você não é um crente. Porque, como o Tiago fala, né, a fé sem obras é morta. Então, esse é o reino dos céus em algumas parábolas de Jesus Cristo. Não sei o tempo que eu demorei, foi muito? Fica gravado.
Fica gravado no feed do IGTV, do Evangelho que Transforma. Se você não pegou alguma coisa, pode voltar e assistir. Se quiser tirar alguma dúvida, eu também estou à disposição. Pode mandar uma mensagem, a gente se ajuda na medida do possível. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Apareci novamente. Estava só o meu pé aparecendo aqui. Glória a Deus por essa palavra, né? Esse ensino, porque a gente precisa compreender a palavra do Senhor, a gente precisa se aprofundar no que a palavra do Senhor Amém. nos diz, vem nos dito, né? Então, vamos pegar esse momento como precioso e vamos realmente nos alimentar, nos fortalecer, né? Fortalecer a nossa mente, a nossa fé através desses ensinos, né? Toda a palavra de Deus ela é importante, né? E o Evangelho do Senhor é algo que nós devemos buscar, aprender, reler, meditar, obedecer todos os dias da nossa vida, amém? Amém. Deus abençoe todos que participaram hoje com a gente no Evangelho que Transforma, no meu Instagram pessoal, no do Silas, né? E Deus abençoe vocês. Todas as quartas nós estamos aqui às 8 da noite. Esse culto faz parte da grade, né, de cultos da nossa igreja, a Igreja Evangélica Reconciliação, a RECOM. E você pode participar conosco também na sexta-feira lá, tanto pessoalmente, levando a sua companheira, a sua máscara, ou você pode também assistir, participar dos cultos pela internet, no Facebook, IER-RECOM, ou no Instagram, Igreja_RECOM. E no domingo nós temos culto na RECOM também às 17 horas. Esse domingo nós receberemos a AMAI, que é uma missão que trabalha com evangelização de indígenas, então vai ser muito especial se você puder ir ou assistir. E também nós teremos a escola bíblica aqui no perfil do Evangelho que Transforma, às 10 horas, todos os domingos, o Silas dá aula de escola bíblica para a nossa igreja e para quem quiser participar. E as aulas são, esse curso está sendo sobre o Sermão da Montanha, né, Silas? Está sendo muito bom, irmãos, é muito rico e é de graça. E aproveite para se encher da palavra do Senhor, né? Aproveite, porque é algo assim que você não vai se arrepender, né? E rapidinho aqui, Nil, Deus abençoe. Quanto tempo, né? Muito bom ter você aqui com a gente. A irmã Leise, a Cida, amém, glória a Deus. O pastor Jean tá avisando que no domingo é Santa Ceia. Se você quiser participar conosco também, vai ser uma honra, vai ser uma bênção. E você quer falar sobre a live rapidinho? Sim, a gente vai ter amanhã, às 22 horas, não vai ser hoje então, quarta, vai ser amanhã, quinta-feira, às 22 horas, uma live, faz parte aí de uma programação de bate-papo sobre a Reforma Protestante. A gente vai ter a participação do Felipe, da página História com Teologia. A gente vai falar da teologia dos reformadores. Eu vou fazer ali mais o papel de receber ele, de entrevistar. Ele que é um historiador, vai trazer pra gente aí umas ideias super interessantes. Sábado a gente teve uma amostra, a gente teve um problema de conexão lá onde ele estava, por isso ele pediu pra gente remarcar e ele poder falar mais à vontade, sem essa interrupção das quedas de internet. Então amanhã, 22 horas, no Evangelho que Transforma, uma live bate-papo sobre a Reforma Protestante. Está sendo super legal. E sábado, às 22 horas, a gente vai ter a última live, dia 31 de outubro. É o dia que aconteceu lá. Não é o Halloween. Não é Halloween, esquece Halloween. Não, vai embora Halloween. Esquece Halloween. Dia 31 é o dia que Lutero ele foi lá na porta do castelo de Wittenberg e pregou as suas 95 teses, que ficou como o emblema aí da Reforma Protestante. É dia 31 de outubro de 1517.
Então todo dia 31 de outubro a gente lembra desse evento que é super importante. E a gente está aí publicando no feed do Evangelho que Transforma a biografia de alguns reformadores. Vamos ter mais publicações hoje, já temos lá algumas. Até sábado a gente vai publicando reformadores humanistas, pré-reformadores já estão lá. A gente vai colocando mais conteúdo e você vai se inteirando sobre o assunto e participa com a gente. Assiste, pergunta para o Felipe, manda dúvida, vamos aproveitar esse tempo juntos. Sim, gente, é muito, muito, muito bom. É muito bom. Se você não é muito ligado nessas coisas de estudar a palavra de Deus, de conhecer a história da igreja, de conhecer a sua história, de se aprofundar naquilo que Deus vem feito, né, de geração em geração, pede para Deus mudar isso em você, porque aprender é se libertar. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, a principal verdade é a verdade de Deus, é Deus, mas toda a verdade que você conhece traz libertação sobre a sua vida, né? Liberta os seus olhos, faz com que você enxergue mais longe, com que você vá mais longe, com que você conquiste mais. Então, faça parte, marca aí na sua agenda, no seu celular, coloca para despertar, para você assistir todas essas lives, para você ter acesso a todo esse conhecimento de graça, né? De graça. E também, para finalizar, eu quero falar com vocês que os nossos pastores, o pastor Gé e a pastora Johnny, todos os dias, às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, fazem uma live ministrando um devocional maravilhoso. Vocês estão ouvindo aqui, né, as motos, aqui a janela está aberta, tá muito calor, daí o barulho vaza. Mas voltando, né, as manhãs de segunda a sexta-feira nós temos com os nossos pastores uma devocional que chama Mais de Deus. Eu quero convidar você a entrar no perfil, seguir o perfil da nossa igreja, tanto no Instagram, Igreja Underline Recon, como no Facebook, IE Recon. E aí você pode, todos os dias, fazer sua devocional com 2 palavras muito abençoadas, rapidinho, no máximo ali 20, 30 minutos, e também você pode ter um momento de oração e é muito bom. E nos sábados agora, a partir desses sábados, nossos pastores estarão com um programa que chama Mais de Deus hoje, na rádio Sam Publicidade. Web rádio. E tem no Facebook. E tem no Facebook, né? Gente, participa, vai lá, pede sua música, vai ser muito especial ter você ali conosco, né? Com os nossos pastores, a gente tá ali também apoiando, vai ser uma bênção, tá bom? E é isso, meus queridos. Deixa eu falar para vocês o seguinte, pessoal, a gente também está trabalhando com a Missão Uganda, que nós estamos levantando recursos para enviar para um orfanato em Mityana, Uganda. São 100 crianças órfãos cuidados por um casal de pastores ali em Uganda e eles precisam de ajuda. Se você quiser saber mais, quiser participar, nos ajudar a enviar esses recursos, chama a gente com uma mensagem, um direct, e a gente vai te orientar como participar, tá bom? A gente sabe que ali Tiago 4,17, ele disse que se pensar nisso, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Então vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar esse povo, tá bom? É isso aí. Amém, glória a Deus. E no sábado, o Mais de Deus na web rádio será, na web rádio Sam Publicidade, será das 10 ao meio-dia, tá bom? Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, até uma próxima, quarta-feira a gente está aqui com o culto no lar novamente, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe. Tchau, hoje vai chegar mais pertinho. De quem que é esse aqui?